Olá, meus irmãos, graça e paz a todos vocês. Aqui mais uma vez é seu irmão Orlando Alves, trazendo aqui mais um vídeo a respeito do Evangelho do Cristo ressuscitado. E nesta feita eu quero trazer algo aqui relacionado novamente às leis de Moisés. Então eu quero que você coloque atenção nesse título. As leis de Moisés poderiam ser cumpridas em nossos dias? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu vejo em Moisés uma severa lei. Então eu quero levar você a essa reflexão, para você também se fazer essa pergunta, porque o Senhor ele nos capacitou para pensarmos também. O Senhor nos capacitou para termos a mente de Cristo. Então é necessário que você faça perguntas aos textos. Que você pergunte aos textos o porquê disso, para quem, quando e porquê. Então são perguntas como essas. Então vou repetir aí o tema aí. Amém, meus queridos? A lei de Moisés poderiam ser cumpridas em nossos dias? Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos lá então? Crescendo na graça e no conhecimento? Então, meus amados, eu quero começar fazendo duas perguntas. Perguntas básicas, que não quer calar. Essa é a verdade, essas perguntas não quer calar. Primeiro, a lei de Moisés foi abolida, sim ou não? Se você perguntar para um religioso, ele vai dizer que não. Bem, vamos lá então. Segunda pergunta. Se toda a Bíblia é a palavra de Deus, eterna e imutável, então, quem cumpre a lei de Moisés nos nossos dias? São duas perguntas, né? Então, meus queridos, há muitas pessoas que não têm noção do que é as leis de Moisés, de quantas são. Então, às vezes, quando nós perguntamos, meu irmão, a lei foi abolida? Não, Jesus falou que ele não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Realmente, ele veio cumprir a lei e os profetas. Bem, meus queridos, eu quero começar então mostrando que dentro da lei de Moisés, existem muitas, eu não vou dizer todas, porque são 613 itens, e eu ainda estou pegando aquelas mais pesadas, né, aquelas mais rígidas. Então eu quero trazer aqui algumas leis que não podem ser cumpridas nos dias de hoje. Por quê, meu querido? Se você for cumprir as leis de Moisés nos dias de hoje, primeiro que você vai preso. Você vai preso. Porque existem muitas leis dentro da Torá que é impossível para o homem cumprir nos dias de hoje. Até porque cada país tem sua lei, né? Há países que, se você tem uma moto, há países que você não pode andar sem o capacete, que você toma multa. Já aqui nos Estados Unidos, não tem essa exigência. Tem a consciência, né? Mas não tem a exigência, né? É claro que se você cair da moto e bater sua cabeça, você vai se machucar. Se você está com capacete, você se machuca menos, não é isso? Ou talvez nem se machuque. Mas cada país tem sua lei. Mas a lei universal, meu querido, está no nosso espírito. É claro que ninguém ensina um filho a matar. Ó, quando você crescer, o meu sonho é que você cresça aprendendo a matar. Não, ninguém ensina, meu querido, ninguém ensina ao filho ser uma má pessoa. Não, muito pelo contrário. Nós enviamos nossos filhos à escola para que ele aprenda e seja um homem de bem. Essa é a nossa vontade. Certo, meus queridos? Então eu quero começar lendo alguns itens da lei que não dá para se cumprir nos dias de hoje, meu querido. Então, quando você diz que a lei está em atividade, aí você tem que ler mais a Bíblia, ok? Não fique só no que a tradição diz. Pense, né? Você tem neurônios para pensar. Então, meus queridos, mente de Cristo ativada? Então, vamos lá. Eu não estou criando nada. Não é coisa nova. Oh, o irmão está trazendo coisa nova. Não, não é coisa nova, não. É porque o seu líder não quer ensinar. O seu líder não tem essa vontade de expor a verdade. Porque, meu querido, a manipulação ela está alicerçada na mentira, no engano.
Amém, meus queridos? Então vamos lá então. Então eu quero começar aqui lendo Levítico, capítulo 12, verso 1. Olha, meus queridos, ponha atenção nisso que eu vou ler. O Senhor Deus deu ao Brasil, deu aos Estados Unidos, deu à África, deu à Argentina. Não. O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis. Para quem foi dado? A Israel, meus queridos. Então aí o contexto já está falando, né? Capítulo 12 de Levítico. Agora o versículo 2. Para o povo de Israel. Para quem? O povo de Israel. Quando uma mulher der à luz um filho, ficará impura 7 dias, como acontece durante a menstruação. Então vamos ler mais um pouco adiante. Versículo 3. No 8º dia, o menino será circuncidado. Olha aí. Quantos de vocês hoje viram alguém circuncidar um menino no 8º dia? Não viram, né? Pois é. Verso 4. Depois disso, por causa da perca de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. 33 dias, meus queridos, a mulher ficará impura depois que der à luz um filho. Durante esse tempo, não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá ir até a tenda sagrada. Que antigamente, quando Moisés recebeu essa lei, não havia o templo ainda. Era a tenda, o tabernáculo, né? Então, meu querido, essas mulheres não poderiam ir, pela lei de Moisés, ir ao lugar sagrado. Ou seja, hoje em dia, se fosse no dia de hoje, as mulheres não poderiam ir à igreja, que eles dizem que é a casa de Deus, que são denominações, CNPJ. Então, o que poderia fazer? Pastor, não posso ir no culto esse mês. Por quê? Porque eu estou impura. A lei de Moisés diz que eu não posso ir ao lugar sagrado. Como ele diz que lá é a casa do papai, é um lugar sagrado, né? Tá vendo, meu querido, como a lei de Moisés, ela terminou em Cristo? E eu vou provar no final desse vídeo que a lei de Moisés teve o seu fim em Cristo. Vamos seguir aí? Agora no verso 5, põe atenção no verso 5. Estou vendo o Levítico aqui, né? Se der à luz uma filha, a mulher ficará impura 14 dias, como acontece durante a menstruação. Depois disso, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 66 dias. 66 dias. Você sabe, meu querido, que esse requisito aqui dessa lei não se cumpre nos dias de hoje. Vocês já viram alguém faltar no culto por causa de menstruação? Alguém faltar no culto porque deu à luz? Porque se deu à luz a uma criança, o período de impureza é menos, né? Mas se deu à luz a uma filha, o tempo de impureza já é maior. Já pensou, meu querido, essa pessoa ficar 66 dias sem ir na casa do papai? Como eles dizem, né, que as denominações são a casa de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né, para início de conversa. Então, mas já que eles dizem que lá é a casa de Deus, essas mulheres não poderiam frequentar lá, nesses dias. Sim ou não, meu querido? Estou lendo ou estou criando algo? Estou lendo. Por que o seu líder não lê isso para vocês? Porque, meu querido, isso contradiz o que eles fazem lá dentro. Por exemplo, cobrar o dízimo faz parte do cerimonial judaico. Apresentar criança também faz parte do cerimonial judaico. Festa das primícias, que eles querem arrancar dinheiro do povo, faz parte também do cerimonial. Então, se eles vão abolir essa lei aqui que eu estou lendo, eles têm que abolir todas. E por que que umas eles cumprem e outras não cumprem? Porque, meus queridos, eles não andam na verdade. Eles andam no engano. Infelizmente, meus amados, infelizmente eu tenho que falar isso. Seu irmão em Cristo, Orlando Alves, que esteve 24 anos dentro do sistema religioso, nunca viu isso aqui que eu estou lendo para vocês. Porque nunca me interessou. Nunca me fizeram interessar por isso. Quando, meu querido, que teve uma
escola bíblica dominical, e o pastor falou, olha, não pode mais cumprir essa lei. Ué, mas se essa lei não pode cumprir, mas a do dízimo pode? Circuncidar uma criança ao 8º dia não é lei também? Ah, mas apresentar? Pode. Seguindo aí, vamos lá. O negócio está ficando, o caldo está engrossando. Então, se toda a Bíblia é a palavra de Deus, eterna e imutável, então, quem cumpre a lei de Moisés nos nossos dias? Quem, meu querido? Quem que você já viu cumprindo essas leis que nós estamos lendo aqui? Êxodo, capítulo 21, verso 7. Se um homem vender sua filha para ser escrava, hoje não acontece mais isso, né? Esta não lhe sairá como saem os escravos. Quer dizer, nessa tradução a palavra escrava foi traduzida por servo, né? Para tornar mais aceitável. Mas os servos não se vendem. Então é escravo mesmo, né? Êxodo capítulo 21, verso 12. Quem ferir a outro de modo que este morra, também será morto. É a lei. Se você fizer isso hoje, meu querido, você não vai preso? Então, a lei do país anula essa lei também, certo? Você não vai contra a lei do Estado. Sim ou não? Você não vai. Então, se uma pessoa matar alguém, você vai lá matar essa pessoa, você vai preso. Olha aí, meus queridos. Êxodo capítulo 21, verso 15. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe está morto. Meu querido, o que é de pessoas aí, crentes e não crentes, fazendo isso com os pais? Você vê aí nos vídeos, né? A filha espancando a mãe, porque a mãe já está numa idade avançada e tem seus problemas, doenças que tornam elas totalmente dependentes de alguém. Você vê muitos vídeos por aí. E não somente, meu querido, no meio, como eles dizem, né, no mundo, mas também no meio gospel, meu querido. O que mais vê são filhos ingratos, são filhos que desonram seus pais. Estão lá dentro. E dizem que a lei não foi abolida. Olha aí, meu querido. Quem ferir a seu pai ou sua mãe é quem ferir, não é quem matar, né? Quem ferir a seu pai ou sua mãe será morto. Lei de Moisés. Alguém cumpre essa lei, meu querido, nos dias de hoje? Nananina não. Seguindo aí, meus queridos. Êxodo capítulo 21, verso 16. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Olha como que era a lei de Moisés. Olha como que é a lei de Moisés, meu querido. Nem na lei do Estado, meu querido, muitas coisas que eu estou lendo aqui não é exigido de você. O que raptar alguém e o vender ou for achado na sua mão será morto. Não é morto. Eles vão para a cadeia, vão presos, vão cumprir aí um tempo na prisão e depois vão sair livres, não é? Mas não será morto. A não ser que reagir, a não ser que teve uma troca de tiro, alguma coisa assim do caso, né? Seguindo aí, meus queridos. Êxodo capítulo 21, verso 17. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe será morto. Meu Deus do céu! Como tem gente que gosta de amaldiçoar os pais. Ah, porque meu pai fez isso, porque meu pai fez aquilo, porque meu pai não me deu isso, porque meu pai não me deu aquilo, porque meu pai não deixa eu namorar esse rapaz, porque meu pai e minha mãe não deixam eu namorar essa moça, e vai. E não somente amaldiçoa, como faz coisas piores. Se essa lei tivesse ativa, meu querido, quantos jovens não estavam, nos dias de hoje, né? Pois é. Pode se cumprir essa lei nos dias de hoje, meu querido? Não pode. Êxodo 21, verso 23 a 25. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Olha a lei de Moisés aí, severo, não é? Severo demais. Êxodo capítulo 22, verso 2.
Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Mas, nos dias de hoje, quem fizer isso vai preso. Êxodo 22:16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher, mesmo se for homem casado, pois havia a poligamia naquela época. Você sabe muito bem, Salomão mesmo teve quantas mulheres? 900 mulheres, né? Pois é, meu querido. Imagine. Imagine se essa moda pega, você querer viver igual os israelitas viviam, igual Salomão, igual Davi, que tinha suas concubinas só para esquentar suas costelas em sua velhice. Muitas coisas podiam naquela época. Seguindo aí, Êxodo capítulo 22, verso 18. Não permitirás que viva uma feiticeira. Oh, meu querido. Você sabe que na Santa Inquisição, né? Eles mataram muitas mulheres por causa disso aí. Feiticeiras. Não permitirás que viva uma feiticeira. E uma feiticeira, o que é uma feiticeira? Que faz feitiços? Imagine, meus queridos, hoje, infelizmente eu tenho que falar isso. Os líderes, muitos deles usam de feitiçaria para enganar o povo. É o espírito do engano, o espírito da adivinhação. Esses homens também são feiticeiros. Agora, qual a definição para essas feiticeiras do Antigo Pacto aí? O que seria uma feiticeira? Se você olhar a história, eles encontraram várias formas de perseguir mulheres, principalmente aquelas que iam contra as suas leis religiosas. Quando a Igreja Católica colocava ali, é história que eu estou falando aqui, meus queridos, não é coisa minha. A Santa Inquisição, lê aí, busca aí Santa Inquisição e você vai ver o que eles faziam em nome de Deus. Então a saída deles era dizer, é feiticeira. Queimavam vivas, né? Felizmente, meu querido, isso aconteceu e está registrado na história. Amém? Santa Inquisição. Busca aí. Faça uma busca no Google aí, você vai ver as atrocidades. Santa Inquisição, torturas e tudo mais. Você vai ver, tá bom? Não vou entrar nesse mérito aqui para não ficar longo o nosso vídeo, né? Êxodo, capítulo 22, verso 19. Quem tiver coito com animal será morto. Coito é relação, né? Quem tiver relação com animal será morto. Isso acontece no dia de hoje, mas ninguém morre por isso. Passa vergonha, mas ninguém morre por isso, né? Êxodo capítulo 22, verso 20. Quem sacrificar a qualquer deus, a não ser tão somente o Senhor, será morto. Não é uma questão nem de religiosidade. Naquela época, morria mesmo, né? Êxodo 31, verso 14. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós outros. Aquele que o profanar morrerá, pois qualquer que nele fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. Jesus, ele foi acusado de profanar o sábado por curar nesse dia. E pela lei de Moisés, ele deveria ser morto. Abra o olho, viu? Êxodo capítulo 34, verso 26. As primícias, tem festa das primícias hoje, tá? Dos primeiros frutos da terra, trarás a casa do Senhor. Opa. Trarás a casa do Senhor. Aí o que eles dizem? Que lá naquele lugar, aquela denominação que ele foi lá no cartório, registrou, tirou o número de CNPJ, que é uma empresa, né? Diz que é a casa do Senhor. Aí você, desinformado, pega o primeiro fruto do ano, né? Seu salário, o primeiro salário, e leva lá na casa do Senhor. Da casa do Senhor Joãozinho, da casa do Senhor Manuelzinho, da casa do Senhor Joaquinzinho, da casa do Senhor Pedrinho. São várias casas dos senhores estão por aí. Não a do Eterno. Porque o Eterno não habita em tendas, ou casas, ou templos feitos por mãos de homens.
Assim diz o profeta. Trarás à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Seguindo aí, meus amados, Levítico, capítulo 11, verso 7 e o verso 8. Também o porco, porque tem unhas fundidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos será imundo. Vos serão imundo. Quantos não comeram aí uma feijoadinha, né, meus queridos? Já pensou? Se a lei tivesse ativa, né? Ó, muitos de nós, né? Seríamos eliminados aí do meio da congregação. É a lei de Moisés. Aí você pergunta para uma pessoa, a lei foi abolida? Não, a lei não foi abolida. Pois é. E você comendo porco, comendo uma feijoadinha, comendo uma pururuca, comendo um corinho com limão. Não pode, né? Não pode, porque será eliminado pela lei de Moisés. Levítico capítulo 11, verso 21 e o 22. Mas de todo o inseto que voa, que anda sobre 4 patas, ou 4 pés, né? Cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra. Este comereis, deles comereis. Estes a lacusta, segundo a sua espécie. O gafanhoto devorador você pode comer também, viu? O demônio que a religião criou, você pode comer. O gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. O grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Por isso que você vê lá, João Batista comia gafanhotos. E a religião, Malaquias 3,10, diz que o gafanhoto é um demônio. Ah, meu querido, para, né? Vamos ler mais um pouquinho a Bíblia, né? Vamos sair dessa tradição enganosa, tradição religiosa. Para com isso. Levítico, capítulo 19, verso 26. Não comam nada com sangue. Não pode comer nada com sangue. Não pratique adivinhação nem feitiçaria. A adivinhação, meu querido, é o que você mais vê dentro desses locais aí. Olha, o Senhor está me mostrando, não está mostrando nada, é adivinhação. Levítico capítulo 19, verso 27. Não corte os cabelos dos lados da cabeça, nem apare a ponta da barba. Oh, meu querido. Vocês sabem que existem denominações, não sei hoje se ainda está assim, mas há denominações que eles proíbem a barba. Proíbe a pessoa usar barba. E dizem que a lei não acabou. Aqui está dizendo, para o homem não aparar. Aparar é cortar aqui, ó, as laterais do cabelo. E nem aparar a barba. Não pode. Pela lei de Moisés não podem. Tá vendo como que é, meu querido? Há muitas coisas que você não sabe. Mas você tem que ter esse impulso de consultar as Escrituras. Porque quando você examina as Escrituras, você se torna invulnerável à manipulação religiosa. Mas quando você não está nem aí para os escritos, que o meu pastor lê para mim, o meu pastor lê para mim. Se o meu pastor está lendo, se meu pastor está falando, eu assino embaixo. Pois é, você, desculpe a expressão, você é uma presa fácil na mão desses lobos, infelizmente. Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, isso acontece dentro do sistema religioso, meu querido? Claro que sim, meu querido. É pastor se envolvendo com obreira. É pastora se envolvendo com pastor da outra denominação. É o que você vai mais ver, meu querido. Olha aí, Levítico capítulo 20, verso 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Interessante, meu querido. Quando aqueles líderes foram apedrejar aquela mulher, se a mulher adulterou com quem? Por que os líderes queriam apedrejar aquela mulher? Tá vendo, meu querido? São perguntas que você deve fazer ao texto. Por isso Jesus falou assim, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Talvez muitos daqueles lá eram alguns que tinham se envolvido com aquela mulher. Não estou falando.
Não estou aqui afirmando nada. Mas a mente foi feita para pensar, né? Sim ou não? Vamos lá? Levítico capítulo 20, verso 18. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Crítico, hein? Levítico capítulo 20, verso 27. Se o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Olha aí, podia fazer isso, poderia matar. Hoje você pode matar uma pessoa? Por isso? Por esses motivos? Não, você vai preso. Levítico capítulo 21, verso 17 ao 21. Fala a Arão, dizendo: ninguém dos teus descendentes das suas gerações em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus, pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego, coxo, de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou o que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou o que tiver testículos quebrados, nenhum homem dentre os descendentes de Arão, os sacerdotes, que tiver algum defeito se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nos dias de hoje, meu querido, será que nenhum dos líderes teria um desses defeitos? Claro que sim, meu querido, mas estão aí, fazendo tudo. Levítico capítulo 26, verso 7. Perseguireis os vossos inimigos e cairão a espada diante de vós. Perseguirei os vossos inimigos e os matarão. É isso que quer dizer, né? Então podemos comparar aí com os mandamentos do mestre, em Mateus capítulo 5, verso 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, há alguma semelhança entre a lei de Moisés e a mensagem do mestre, do Messias? Perguntar não ofende, né, meus queridos? Por quê? Porque Deus nos deu capacidade de pensar. Deuteronômio capítulo 21, verso 18 ao 21. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e à de sua mãe, e ainda castigado, ou seja, você já disciplinou, mas ele não dá ouvidos, né? Ele continua não dando ouvidos, pegarão nele seu pai e sua mãe e levarão aos anciãos da cidade à sua porta e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e costumais, não dá ouvidos à nossa voz, e dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Todo Israel ouvirá e temerá. Imagine, meus queridos, eu não sei aí como está no Brasil, eu estou aqui nos Estados Unidos há quase 20 anos, bastante tempo, né? Aqui nos Estados Unidos tem uma lei, a lei que os pais não podem, eles falam espancar, mas não é espancar. Nós do Brasil fomos criados assim, recebemos disciplina dos nossos pais, com chicotes, com cinturão, a mãe pegava o cabo de vassoura, pegava a chinela e fazia o chinelo correr atrás de nós. E nem por isso nós morremos. E nem por isso deixamos de amar nossos pais. Porque eles estavam tentando nos corrigir. Para que o mundo não nos corrija. Porque ser corrigido pelos pais, meu querido, é bem diferente do que ser corrigido pelo mundo. O mundo não tem misericórdia, não tem amor. Nossos pais, sim, eles corrigem por amor. Porque
porque eles querem que vocês sejam pessoas boas. Já aqui nos Estados Unidos você não pode usar dessa mesma forma de disciplina, porque você vai preso. O filho pode denunciar seus pais. Se você usar essa lei de Moisés, porque dizem que a lei não foi abolida. Não, a lei não foi abolida. Pois é, você pode fazer isso com seu filho hoje? Se apenas disciplinar o filho hoje, você já vai preso? Imagine, meu querido, se você apedrejar um filho seu porque ele foi malcriado, porque ele não resolveu obedecer você, e porque também gosta de beber. Aí eu vou matar meu filho porque ele gosta de beber. Você já viu alguém fazer isso? Não. Então, meu querido, a lei de Moisés, ela terminou em Cristo. E nós vamos provar isso no final desse vídeo. Continue aí conosco. Então aqui, ó, no final já diz, ó, todo Israel virá e temerá. Quem recebeu a lei? Israel. Deuteronômio capítulo 23, verso 13. Dentre as tuas armas terás um pau, e quando abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. É claro que hoje você não faz mais isso porque você tem os banheiros públicos aí para você usar, né? Você não vai sair cavando aí buraco no meio do asfalto aí para você defecar e depois cobrir, né? Para você ver como a lei foi para uma determinada nação e época, né? Não se pode se aplicar no dia de hoje, meu querido. Tendo-vos, por isso que eu falo, a lei termina em Cristo. A dívida foi paga. A dívida foi paga ou não foi paga? Há muitos aí dizendo, eu estou pagando o preço. Que preço você está pagando, meu querido? Vamos ler comigo João capítulo 19, verso 30, tetelestai. Tendo-o provado, Jesus disse. Tendo provado o vinagre, né, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Tetelestai é uma expressão grega que significa está consumado. Ó, na época de Cristo, recibos de impostos em papiro foram encontrados com esta palavra que significa está pago ou está liquidado. Ninguém tem mais nada que pagar. Ok? Efésios capítulo 2, verso 15 agora. Ele acabou com a lei juntamente com seus mandamentos e regulamentos e dos dois povos formou um só povo. Novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Verso 16. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Verso 17. Assim Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz. Não de Moisés, de paz. Moisés não tinha paz, ele tinha morte. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. Verso 18. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito, com E maiúsculo, até a presença do Papai. Mas eles dizem que tem que ir lá no templo, tem que ir lá no monte. Não, aqui está dizendo pelo poder de um só Espírito. Podemos ir à presença do Papai. Só que eu vou além, porque nós estamos na presença do Pai. Nós estamos no Espírito já reinando em vida. Verso 19. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus. E são membros da família dele. É eu que estou falando isso, seu irmão em Cristo Orlando? Não. Efésios capítulo 2, verso 19. Verso 20 agora. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o seu pastor. Não, é o próprio Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, verso 21. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça. Quem faz isso? Cristo.
como um templo dedicado ao Senhor. Olha o templo aí, ó. Verso 22. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive e por meio do seu Espírito. Eu vou repetir esse versículo 2. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Quem é o templo de Deus? Somos nós. Romanos capítulo 10, verso 4, para terminar. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Abba, Pai? Abba, Pai. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Amém, meus queridos?